Carta aberta às mães da Reinando em Vida. Mães, por meio de 5 palavras, queremos agradecer a vocês. Vocês nos geraram e nos criaram da melhor forma possível. Nos aconselham Riem conosco e secam nossas lágrimas quando estamos tristes. Por causa das suas orações, estamos aqui hoje lendo para vocês. Muito mais que palavras. Somos a prova viva que vocês foram as escolhidas do Pai. Mães, seus filhos crescerão E os filhos de seus filhos netos terão. e seus netos filhos criarão. Porém, a sua herança correrá por cada geração. Mães, fiquem tranquilas, vocês não serão uma vaga lembrança. Deus escolheu a todas vocês para A mais deixar a mais bela bela herança. herança. Feliz Dia das Mães a todas. Boa noite, igreja. Ah, tá, agora sim. Boa noite, gente, tudo bom? Primeiramente, feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui com a gente hoje. Quem é a mamãe? Levanta a mão. Quem é a mamãe de qualquer uma das manifestações de uma mãe? Levanta a mão. Agora ficou mais pesado, né? Ficou meio complexo, né? É porque, né, mãe não é necessariamente quem gera um filho, não é verdade? Tem todo um aspecto por trás disso, tem toda uma filosofia por trás dessa palavra, todo um significado, né? Quantas geradoras de crianças nós vemos aí que não fazem papel de mãe nesse mundo aí que a gente está vivendo hoje em dia, não é verdade? Então, meus parabéns. Parabéns não existe, né? Parabéns não existe no singular. Não é isso, Melissa? Tem uma coisa assim. Então, meus parabéns a todas as mamães, seja você tenha gerado seus filhos ou não, né? Porque muitas mamães cuidam de muitos filhos. Pessoal, olha só. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia junto comigo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Eu só encontrar minha colinha aqui. Eu não sabia que eu iria entrar agora e foi meio no susto, assim, né? Tal, não, Emily, caramba, vai lá, Thiago, sobe. E aí, vai que é tua, Tafarel. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, tão fácil, olha só. Tá vendo? Não ficou complicado para ninguém, tá fácil de encontrar. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as heranças que uma mãe pode deixar para o seu filho. E aí você pode estar se perguntando, o que é que o Tiago está fazendo ali? Né? Não tenho nada a ver, eu sou um filho, né? Não sou uma mãe. A ideia é a gente trazer algum tipo de homenagem para as mães que estão aqui e um agradecimento também para as mães que estão aqui. Então é o momento de vocês ficarem um pouquinho sentadas e para a gente trazer uma homenagem para vocês. Sem muito trabalho, né? Apesar de que minha mãe já trabalhou bastante hoje. Está cansada. Evangelho de Lucas, capítulo 1, pessoal. A gente vai falar hoje sobre 2 mães muito importantes na Bíblia, e principalmente para o Evangelho, para o cristianismo, e pouco faladas por nós cristãos, principalmente a gente do protestantismo. A gente fala muito pouco dessas mulheres, mas que tiveram papéis importantes e papéis fundamentais na vida dos seus 2 filhos, que são Maria e Isabel. Talvez você não tenha ouvido tanto falar nessas duas, um pouco mais de Maria, talvez, né? Mas nos filhos dela, com certeza, vocês já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar num rapaz chamado Jesus? Ele viveu até uns 33 anos, assim. Mais ou menos, né? João Batista, alguém já ouviu falar nesse rapaz também? Alguém já deve ter uma vaga lembrança desse nome na vida. Maria, mãe de Jesus, e Isabel foi mãe de João Batista. E a gente vai entender como que a vida dessas mulheres foi fundamental para o ministério dos filhos dela. A gente fala muito sobre eles dois, mas pouco sobre elas, e foram mulheres muito importantes, tanto como mãe, quanto como conselheiras umas das outras, para que o ministério dos filhos dela pudesse dar os frutos que deu até hoje, tanto João Batista quanto Jesus. Para começar, é muito curioso, a gente tem essa ideia de herança, né, que é uma coisa que a gente passa de gerações após gerações. Eu tenho certeza que quando eu falo a palavra herança, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês talvez seja algo material, não é? É a nossa primeira memória. O que é uma herança? Pode ser uma pulseira, pode ser uma casa, um terreno, um carro, né? Heranças, a gente pensa nisso. Mas quais são as verdadeiras heranças?
que a gente deixa para as próximas gerações. Heranças, na verdade, são pequenos códigos que a gente deixa para os nossos filhos, né? Vem de herança genética, aqueles códigozinhos que tem lá no nosso DNA, que a gente passa de geração após geração e a gente vê que gerações carregam coisas que eram nossas. Fisicamente falando, são a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? O jeito de falar, mas e as heranças sociais, as heranças éticas, as heranças morais que a gente deixa para gerações futuras? Como é que fica isso? Que tipo de heranças são essas? É isso que a gente vai tratar, são essas heranças que a gente vai tratar. Então, para a gente começar, eu vou ler rapidamente aqui Mateus capítulo 1, 16, você não precisa abrir, acho que o Gustavo vai colocar aqui para a gente. Mateus, no capítulo 1, versículo 16. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Lucas, que a gente vai ler mais esse texto do que o texto de Mateus. Peguei ele de surpresa, desculpa, Gustavo, foi mal. Ele já estava todo preparado. Ah lá, valeu. Olha só, essa é a parte da Bíblia que a gente pula, né? Quem aqui lê as genealogias da Bíblia? Ninguém vai levantar a mão, ninguém lê a genealogia. Tu lê, né, ué? Tá lá, ó. Essa é aquela parte que a gente gerou, aí dá um cansaço, a gente vai... O que tem depois, né? Dá aquela pressa de saber o que aconteceu. Mas essa aqui, no começo do Evangelho de Mateus, o autor ele tem uma preocupação enorme de mostrar para a gente de onde veio Jesus, genealogicamente falando, né? Mateus capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Interessante que poucas mulheres aparecem em genealogias. Se você ler todas elas desde o livro de Gênesis, geralmente aparecem mais os homens, sendo que os homens não geram ninguém, né? Eu acho isso impressionante. Mas os homens aparecem ali. E na genealogia de Jesus, quando chega no finalzinho, o autor ele dá uma pausa e cita Maria. Obviamente você deve pensar, claro, Tiago, José não era pai biológico de Jesus. Então tinha que citar ali de onde de fato Jesus veio. Jesus ele é raiz de Davi, porque Maria também era da casa de Davi, assim como José. Só que não é só por isso. O autor ele dá uma citação a mais do que outras mulheres que até foram citadas em genealogias anteriores. Ele faz uma pausa. Ele fala que Maria tinha uma relação com José, que viria a ser o pai de Jesus. E dela gerou-se Jesus. Então tem uma certa importância aí. Então, para começar, a gente precisa entender que Maria, assim como Isabel, que a gente vai falar depois, tiveram papéis fundamentais na vida dos seus filhos, e os evangelhos, os autores, eles fazem questão de mostrar isso para a gente, por mais que a gente não perceba tanto. Agora a gente vai, de fato, lá para o capítulo 1 do livro de Lucas. Lucas, no capítulo 1, a gente vê a história de Zacarias. Vocês já ouviram falar em Zacarias? Não é o cara dos Trapalhões, aquele que dá a risadinha chata. Não, Zacarias era pai de João Batista. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 5, vamos dar uma puladinha, diz o seguinte: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coubeu-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Só uma pausa, pessoal. Zacarias ele era sacerdote do templo e, como de costume, ele estava na vez dele, no turno dele, de entrar lá para ajustar tudo lá dentro. E só o sacerdote podia entrar. O resto do povo ficava do lado de fora. Só que, dessa vez que ele foi lá fazer o trabalho dele, apareceu um anjo. E aí ele se prostra diante desse anjo. Continuando. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, depois do anjo trazer todas as informações sobre um filho que ele viria a ter, Zacarias ele questiona o anjo, fala o seguinte: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Continuando, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de quanto tempo demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Vamos orar, pessoal. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra, diante da mensagem do teu evangelho, Senhor. Te pedimos agora que o Senhor nos traga orientação, direcionamento, para que essa leitura não seja em vão e que o Senhor também, através do seu Espírito, além de sabedoria, também conforte os nossos corações para que a gente receba essa palavra sem confusão, sem turbulências, Senhor. Te agradecemos por essa livre oportunidade que o Senhor nos dá de acessar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da tua revelação, através dessa revelação que é suficiente para as nossas vidas, Senhor. A tua Bíblia, a tua palavra. Amém. O que aconteceu aqui, pessoal? Tinha um homem chamado Zacarias, ele era sacerdote do templo. Ele estava indo até lá fazer o trabalho que ele tinha que fazer dentro do templo, e aí, nesse dia, aconteceu de aparecer um anjo para ele. E esse anjo traz para ele uma informação de que ele viria a ter um filho, né, vindo da sua esposa Isabel. Só que tinha um problema, Isabel já era avançada em dias e era estéril, assim como também o próprio Zacarias já era velho. E aí ele questiona o anjo. Engraçado que o anjo ele dá todas as informações do filho dele, né, tudo que o filho dele vai fazer. O anjo ele traz toda a grandeza do filho de Zacarias, né, que ele iria anteceder o Senhor e tudo mais, e deu até o nome. E Zacarias duvidou, ele pergunta, né, como isso vai acontecer? E aí a gente vai fazer um paralelo. Né? A gente tem essa introdução, né, de um homem que era um sacerdote, alguém importante, já velho, né, muito tempo de sacerdócio, muito tempo de tenda de igreja, sei lá, e duvida daquilo que lhe é dito. E aí depois a gente vê novamente o mesmo anjo trazendo uma informação um pouquinho parecida a uma pessoa completamente diferente de Zacarias. Uma mulher jovem, não tinha contato nenhum, não era sacerdotisa nem nada disso, que é Maria. Vamos lá ver o que o anjo fala para Maria. Então, depois do anjo receber meio que esse fora de Zacarias, né? Ele se reporta a Maria, ele vai até Maria. No capítulo 1 ainda do Evangelho de Lucas, pessoal, vamos dar uma pulada para o versículo 26. Versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Então Maria deu uma assustada. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então olha a diferença no comportamento de Maria e no comportamento de Zacarias. Maria até tinha suas dúvidas, né? E Maria era muito inexperiente, diferente de Zacarias. Só que no final o que Maria fala? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí o anjo, ele simplesmente se retira. É muito interessante a gente ver como Maria recebe essa notícia, de uma forma completamente diferente. E aí vamos guardar essa informação, pessoal, no finalzinho, de que Maria, ela aceita, ela recebe aquilo que o anjo fala para ela, de coração mesmo. E aí depois disso, o que acontece? O anjo ele falou para Maria também que Isabel, que era uma parenta dela, né, como o anjo fala, também viria a ter um filho. E aí depois de o anjo se comunicar com Maria, Maria vai correndo se encontrar com Isabel. E aí a gente vê esse encontro de Maria com Isabel ainda no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 39. Lucas no capítulo 39, continuando a leitura, vamos ver o que acontece. Naqueles dias, capítulo 39 não, gente, desculpa, capítulo 1, versículo 39, isso aí. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, a gente vê aqui que Isabel, assim que Maria chega, ela já reconhece Maria como sendo a mãe do seu Senhor, certo? Ela já reconhece algo diferente em Maria, assim que Maria entra ali. Continuando. Então, disse Maria... não, desculpa, gente, um pouquinho antes, né? Ela fala: a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou de Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí Maria permanece 3 meses com Isabel e volta para casa. Porque eu li isso tudo com vocês. A gente leu praticamente o capítulo 1 de Lucas inteiro, vocês já devem estar com sono. Mas é para a gente ver, não foi? Mas é para a gente ver a riqueza de detalhes com que Maria e Isabel sabiam o que estava acontecendo ali com elas. Pararam para pensar nisso? Zacarias, que era o sacerdote, ele não teve essa mesma reação. E Maria e Isabel, 2 mulheres comuns para aquela época, uma então muito jovem, a outra já idosa, tiveram esse momento de troca, esse momento de uma saudar a outra e de uma reconhecer na outra aquele propósito que estava sendo colocado, que estava sendo envolvido sobre a vida de cada uma delas. Isso é muito interessante, porque eu acho muito legal isso, que Maria, assim que ela percebe, assim que ela recebe a notícia de que Isabel também teria um filho, ela vai correndo até Isabel. E elas passam 3 meses juntas. O que será que elas ficaram 3 meses conversando ali? Que trocas de experiências elas tiveram nesses 3 meses? Será que ficou uma ensinando para a outra a trocar fralda, alguma coisa assim, né? Fazer uma mamadeira gostosa, né? Ou será que não? Ou será que as 2 estavam refletindo ali sobre esse propósito? É interessante que Maria e Isabel viveram depois de todos os profetas, então já tinham assim a noção de que haveria de vir um Messias e tudo aquilo que ele passaria.
a gente vê lá que Isaías, ele detalha todo o sofrimento de Jesus. E Maria, uma mulher jovem, do nada recebe a visita de um anjo em casa e o anjo fala que ela vai conceber o Salvador. É só isso. Você vai dar à luz a um filho. Mas aí ela já tinha noção, e isso foi começando a ser revelado na mente dela. Obrigado, Chico, valeu. De que esse filho seria o Salvador da humanidade. Como que Maria lidou com essa situação? Imagina a dificuldade dessa mãe. E depois o mesmo para Isabel. E olha como Isabel, ela absorveu esse propósito e ela começou a exercer esse propósito de maneira mais firme, até mais firme que o próprio marido. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a gente não vai ler tudo, eu vou resumir para vocês. Tem um episódio que é muito curioso, que Isabel e Zacarias levam o neném, depois que ele nasce, João Batista, para ser circuncidado e para receber um nome. E Zacarias, vocês podem ler isso depois em casa, entre os versículos 57 e 65, durante o capítulo 1 de Lucas. Zacarias, a gente leu juntos que o anjo falou para ele que ele teria um filho chamado João. Quando chega lá no momento de dar o nome, de registrar, vamos dizer assim, Zacarias ele fala, não, o nome do meu filho vai ser Zacarias. Tipo, Zacarias filho, né? Zacarias Júnior, sei lá. Zacarias Júnior. Não, vai... E aí, o que acontece? Zacarias estava indo contra aquilo que foi dito para ele. E aí a própria Isabel, algo que não era comum naquela época, tá, gente? Uma mulher levantar a mão e dar nome a uma criança, a própria Isabel, ela fala, não, de modo nenhum. Está escrito aqui, ó, vamos ver no versículo, só esse trecho que ela fala. Do 57 até o 65. No versículo 60, Lucas, capítulo 1, versículo 60, Isabel fala assim, ó, de modo nenhum. Aí tem uma exclamação muito bonita. Respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E aí, continuando, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome, porque o costume era colocar um nome que alguém já tivesse tido, na linha genealógica, né? Ninguém tinha esse nome. E aí, quando ela impõe esse nome ali ao filho, os caras ali, os sacerdotes, eles olham para Zacarias e falam, vai ser isso mesmo? Vai ser João? Zacarias estava mudo, né? Ele não podia falar ainda. E aí, nesse momento, Zacarias, ele pega um papelzinho e escreve, o nome da criança vai ser João, confirmando aquilo que Isabel tinha imposto ali naquele momento. E é muito interessante que nesse momento, quando Zacarias, o pai de João, aceita esse nome, a gente vê que, na verdade, ele aceita o propósito com que o anjo tinha conversado com ele antes. E é nesse momento em que ele fala, ele escreve, né, ele estava mudo, o nome da criança vai ser João, a voz dele volta. Então, aquilo que o anjo tinha colocado nele como punição não era simplesmente por ele ter questionado, é porque Zacarias não tinha recebido aquele propósito, diferente de Isabel. Vamos pensar que Isabel era uma mulher completamente iletrada, não tinha muito conhecimento e ela entendeu esse propósito pelo simples encontro que ela teve com Maria, naquela troca de experiência que elas tinham. E quem aqui já não conhece ou já não conheceu alguma mãe ou uma matriarca ou uma avó que não estudou muito, na verdade não tenha estudado nada, mas tinha uma sabedoria imensa para lidar com qualquer tipo de situação. Pessoas que entendem esse propósito, né, de ser mãe, esse propósito de influenciar alguém, que a mãe, o papel da mãe é influenciar alguém. E esse alguém, na verdade, é uma nova geração. Se a gente for pensar, um filho, ele não é só um chaveirinho. A gente, na área da educação, a gente estuda isso. Existem pais e mães que, às vezes, querem muito ter um filho para ser um anexo de si, né? Um chaveirinho, para botar uma roupa bonitinha, fazer um quarto legal. Mas não é, o filho não é um chaveirinho. O seu filho, ele é responsável por uma nova geração. Então, quando uma mãe gera uma criança, ela está responsável por gerar um propósito inteiro de vida ali e direcionar esse propósito de vida. E agora tu imagina a Maria, que ela tinha que orientar o propósito de vida do Salvador da humanidade. Olha a ideia. E sabendo já o sofrimento que o filho dela passaria. E a gente vê que na Bíblia, o que acontece com Isabel é muito interessante, porque o nome de alguém, toda a Bíblia a gente vê isso desde Gênesis, o nome de alguém indica o propósito da pessoa. Tanto é que quando as pessoas recebem um novo propósito na Bíblia, o que logo acontece com elas? Muda o nome. Não era o Abrão, que era pai de muitos, e aí virou o Abraão, pai de multidões, aquilo que a gente está estudando na escola bíblica.
Isso aconteceu com muita gente. O próprio Mateus, né? Ele não tinha esse nome. Oi? Sara, né? Que era Sarai, virou Sara. Então, o nome de alguém não era só ei, vem cá. Não era isso. Era o propósito daquela pessoa. Muita gente se sentia predestinada pelo nome. Lembram de Jabes, que aparece lá no comecinho da Bíblia? Jabes quer dizer sofrimento, né? Sofrimento intenso de parto. Então, ele era um cara que ele tinha um nome que ele carregava ali que era terrível. E aí, a única citação de Jabes na Bíblia é uma oração que ele faz assim, Senhor, alargue as minhas fronteiras, me faça ver além disso, me faça ver o propósito real, me faça ver além dessa predestinação de um nome que quer dizer alguma coisa. E aí Isabel, quando ela entende o propósito do seu filho, ela dá para ele um nome. E aí ela revela isso para o seu marido, e aí sim, o seu marido, Zacarias, ele entende. Então a gente vê uma mãe influenciando um sacerdote, uma mãe super comum, né? Não tinha tudo de nada, influenciando o sacerdote do templo. Vamos continuar, pessoal. Então a gente vê que a virtude de Isabel que se estende até Zacarias, não é o contrário, né? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Outro episódio aqui que eu acho muito interessante, agora a gente vai ver uma história de Natal. Quem é que lembra de um presépio? Quem que tem alguma memória de um presépio que já viu aí Já viram um presépio? Você sabe o que é um presépio? É aquela casinha que tem os bichinhos, né? Quem já viu aquele episódio do Mr. Bean que passa um helicóptero no presépio? Tu lembra, né? Você lembra? O que é o presépio? É aquela estatuazinha, né, que a gente tem, que representa ali o momento do nascimento de Jesus. Vocês lembram quem é que está no presépio? As figuras que estão lá no presépio. Quem é que está? Está José, né, Maria, a criança, né, obviamente. Geralmente tem uma estrela. Esses são R$19,90. Agora, aqueles de R$799, geralmente tem os magos, os pastores. Tem os pastores, né? Todo mundo lá, né? O de 700. E os magos estavam lá? Não estavam, né? A gente já viu que algumas mensagens até de Natal aqui que o nosso pastor trouxe, os magos vieram depois. Mas os pastores, eles foram exatamente no momento em que Jesus nasceu encontrar com a criança. O que os pastores foram fazer lá, pessoal? Vocês têm noção? Foram ver um bebê? Ou ganhar o álcool em gel, né? Quando a gente vai visitar uma criança hoje em dia, a gente ganha um vidrinho, não é? De álcool em gel, né? Foi muito bom visitar a criança, né? Porque lá em casa tem uns 40 agora, vidrinho de álcool em gel, a gente nem sabia da pandemia. Mas já estavam fazendo isso antes, não estava? Chá de bebê, vidrinho de álcool em gel. Não, vidrinho de álcool em gel. Foi muito útil, mal sabia a gente, né? Para quê? Felizmente. Mas vamos lá. Eles não foram lá só dar um oi, né? Os pastores tinham uma função ali, não foi só para aparecer no presépio. Vamos ver que função foi essa. Para a gente entender isso, vamos continuar no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, o versículo 8. Tem quanto tempo já, Melissa, por favor? Oi? 30 já? Eita. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a gente vê então, a partir do versículo 8, pessoal, vamos pulando. Havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Então, eles receberam aquela mensagem dos anjos, né, aquele louvor nos céus, e aí eles se olham para o outro e falam: vamos lá então ver se isso é verdade, vamos até Belém ver o que aconteceu. E aí, continuando, foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino.
todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Agora, no versículo 19, a parte mais interessante. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Os pastores chegarem até ali tinham uma função muito importante. Trazer alguma coisa para Maria. Os pastores não foram lá à toa só fazer uma visita para o bebê. Eles receberam ali dos anjos, né, os anjos se apresentaram, digamos assim, um coral e trouxeram uma informação para os anjos. Eles tinham que chegar até ali para trazer tudo aquilo, toda aquela palavra grandiosa que os anjos passaram para ele, para passar para Maria também. E Maria, o que ela faz? Ela guarda isso no coração. Então, Maria guardou no coração o que os pastores trouxeram. Não José, Maria. E aí ocorre um outro episódio, depois que Jesus nasce, pessoal, eles levam ele para ser circuncidado e depois levam no templo para apresentar o Senhor como era de costume. E chegando no templo, eles encontram um homem desconhecido chamado Simeão. E Simeão também traz para eles uma série de informações sobre o Salvador, sobre o bebezinho. E aí a gente vê de novo que isso ainda também em Lucas, no capítulo 2, quando ele traz toda aquela informação sobre o bebê, Maria novamente guarda tudo aquilo onde? No coração. O texto traz isso para a gente de novo. Maria guarda tudo no coração. Muito interessante isso. O que a gente vê aqui, pessoal? Uma mãe desesperada. Uma mulher jovem que sabia que seu filho iria sofrer muito e que ela teria uma função que nenhuma mãe ali naquela época teve, de ensinar o Salvador. Porque vamos pensar o seguinte, Jesus ele veio aqui para ser um de nós, ele veio para ser carne, ele veio para ser um ser humano. Ele cresceu como uma criança. Então, o Salvador da humanidade, ele precisava aprender a andar, ele precisava aprender a falar, ele precisava aprender a ler, ele precisava aprender a respeitar os outros, ele precisava aprender a lidar com a ideia de que ele era o próprio Deus. Sabe por que ele precisava lidar com essa ideia de que ele era o próprio Deus? Porque Maria está com ele o tempo todo, até a morte dele. Já pararam para reparar isso? Até a morte dele, Maria está ali. Agora, para a gente terminar, pessoal, vamos ver então, de tudo isso que a gente viu sobre Maria e Isabel, quais foram as heranças, então, que de fato elas passaram para João e para Jesus. Primeira delas, uma coisa que eu acho interessantíssima na relação de Jesus com João e que aconteceu com Maria e Isabel também, era uma relação de cumplicidade que eles tinham. Jesus e João eram praticamente primos, e João era mais velho. Só que João Batista ele também precisou crescer sabendo que ele seria alguém super importante, alguém muito influente na época, mas que ele estaria ali apenas para preparar terreno para o priminho. Vocês acham que duas crianças, vocês que têm filhos, eu não tenho, né? Mas eu lido muito com crianças o tempo todo. Vocês acham que duas crianças lidariam bem com essa situação? Sendo elas quem são? Olha, o seu primo mais velho é o salvador da humanidade. Olha, João, você vai ser profeta e tudo mais, mas o seu priminho mais novo, ele vai ser o salvador da humanidade. E o seu papel é revelar isso para a população, para os seus seguidores. E é muito interessante, porque os dois têm uma relação de respeito muito grande que eu nunca vi com ninguém. Não tinha soberba nenhuma ali. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, no versículo 13, a gente vê uma coisa muito interessante aqui. Aquele momento do batismo, quando João ele batiza Jesus. Mateus 3,13. Diz o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então a gente vê João reconhecendo a grandeza de Jesus naquele momento. Interessante que nesse momento aqui, pessoal, Jesus ainda não era ninguém visto pela população ali, estava começando o seu ministério. Ninguém não tinha visto nada dele. João já sabia, óbvio, eles viveram ali na mesma casa praticamente, e eles tinham essa noção. E olha como isso foi trabalhado na vida deles. Aí agora a gente fica pensando aqui, o que será que Maria e Isabel conversaram nesses 3 meses ali que elas estiveram juntas? Como elas iriam lidar com essa situação? E aí depois a gente vê Jesus reconhecendo a grandeza de João. Ainda no Evangelho de Mateus,
no capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 1. Mateus 11, Mateus 11, a partir do versículo 1. Todo mundo aí, pessoal? Amém? Mateus 11, 1. Ora, tendo acabado de Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar a pregar na cidade deles. Quando João ouviu, no cárcere, João estava preso nesse momento, e aí ele ouviu sobre o que Jesus havia feito, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João, estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que a gente vê aqui? João estava preso, e aí ele pede para perguntarem se esse cara que ele está ouvindo falar, que está fazendo muita coisa, é Jesus mesmo. E aí Jesus confirma, fala: avisa João, é isso mesmo, os cegos estão vendo, as coisas estão acontecendo. E aí Jesus ele começa a falar sobre João, olha só. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. É de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do meu reino nos céus é maior do que ele. Então ele fala: o que vocês foram atrás lá no deserto ver? Né? Pessoas importantes, bem vestidas? Não. Vocês viram um cara meio sujo, né? Meio em trapos, mas esse cara assim é mais do que um profeta, é aquele que antecederia o Senhor. E aí ele aponta para todo mundo e fala: e qualquer um de vocês aqui é menor do que João, é menor do que João Batista. Então Jesus reconhece a grandeza desse cara, de João Batista, que antecedeu a ele, que deve ter ensinado muita coisa para Jesus, mesmo eles sendo crianças. Então, essa primeira herança que a gente vê que Isabel e Maria trazem para os seus filhos é esse senso de companheirismo, de um ajudar o outro. E isso é muito difícil da gente ensinar para crianças, vocês sabiam? As crianças elas são movidas por competição, não sei se vocês já notaram. Na escola a gente vê, né? Acabei de copiar primeiro, uma coisa extremamente inútil, né? E a gente tem que ter peito para falar isso para as crianças. Gente, isso é inútil, eu vou ter que esperar todo mundo acabar de copiar para continuar a aula. Você acabou de copiar primeiro, parabéns, não resolveu nada para sua vida. Gente, porque já viram como é que a criança é assim porque a gente é assim. O ser humano ele aprende, parece que a gente aprende a crescer só na competição. Só quando você tem que provar algo para alguém que aí você começa a desenvolver alguma coisa. E a gente vê que nem Isabel e Maria tiveram isso entre elas e nem João e Jesus tiveram isso entre eles. Eles tiveram que aprender a desenvolver seus próprios ministérios, auxiliando o ministério do outro, auxiliando o ministério do seu companheiro. Tanto Maria, que ficou 3 meses com Isabel e que chegou lá na casa de Isabel, ela não foi lá para mostrar: olha só, Isabel, você aqui agora a portadora do Salvador. Não, quando Maria chega para Isabel, ela engrandece o propósito de Isabel. Isabel engrandece o propósito de Maria. Então elas passam isso para os seus filhos. E a segunda coisa é o senso de propósito, para a gente terminar. Maria ela consegue trazer para Jesus, né, para o Salvador da humanidade, que ele seria Salvador da humanidade. Não sei se vocês lembram daquele episódio que Maria e José estavam lá no templo procurando Jesus. Vocês lembram disso? Isso está em Lucas 2, a partir do versículo 46. Mas eu vou ler lá no finalzinho. Lucas 2, 46. Eu fiz uma coisa maravilhosa aqui, que eu coloquei o texto aqui para eu ler, mas eu não botei os versículos. Então, se eu quiser pular, eu não sei dizer onde eu estou. Mas vamos lá, vou procurar aqui na Bíblia. Lucas, capítulo 2, no versículo 46 em diante.
Vamos lá. Versículo 46. Todo mundo aí? Amém? 3 dias depois o acharam no templo. Então, depois daquela correria, né, procurando a criança, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam com sua inteligência e das suas respostas. Versículo 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, imagina a criancinha de 12 anos, né, falando isso. Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Maria e José ainda ficaram confusos ali com aquilo que Jesus tinha falado. Mas olha o que acontece. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Maria novamente refletindo. O que está acontecendo aqui? Como assim? Eu deveria saber que ele estaria na casa aqui. Faz sentido? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, é muito interessante isso. Jesus e Maria ali, um ensinando para o outro. Vocês notaram isso? Notaram essa ideia? Deles estarem ali ainda tentando se entender e Maria auxiliando Jesus nisso o tempo todo. E depois uma coisa que eu acho muito interessante, já um episódio onde Jesus está um pouquinho mais velho, é a primeira revelação de Jesus para a população, quando ele transforma água em vinho. Vocês lembram disso? O Evangelho diz para a gente, lá em João, a gente não vai ler tudo, mas ele diz para a gente que Jesus e Maria estavam numa festa de casamento. E aí parece que o vinho tinha acabado. E Jesus está de boa lá, o vinho acabou. Imagina Jesus lá, né, na festa, dançando um uísque a gogô, né, que toca em toda a festa. Um chato pra caramba, né? Caramba. Naquela época já devia ter isso aí. E estava lá Jesus aproveitando a festa e chega Maria. Jesus, o vinho acabou. A mãe de vocês já falou uma coisa meio aleatória assim, né? E aí dá vontade de falar, né? Quem já teve essa situação assim? O vinho acabou. Aí você fala, não, o que eu tenho com isso? Foi exatamente o que Jesus falou, né? É interessante a gente ver que Jesus ele fala, né? Mulher, o que eu tenho com isso? Mas não é de uma forma muito ignorante que ele fala, né? O termo grego que é utilizado aqui nesse relato pode ser traduzido como madame, né? Como uma coisa um pouco mais educada, depende da entonação que a gente lê. Mas ele fala, o que eu tenho a ver com isso? Jesus ele questiona, e ele fala assim, sabe que ainda não é chegada a minha hora? Só que vocês já pararam para perceber que Jesus ele faz isso tudo, mas depois ele vai lá e faz o vinho? Ele faz a graça primeiro, né? O que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Mas aí Maria fala, então tá bom. Só que aí Jesus ele, não, vou fazer. Então vai lá, manda fazer isso, pega lá as vasilhas, enche de água e traz para mim. E aí Maria fala lá pro pessoal, pega as vasilhas, enche de água e traz para ele que ele vai fazer um negócio. Maria administrando um milagre. Vocês já pararam? Vocês já interpretaram isso dessa forma? Maria estava administrando um milagre de Jesus ali, o primeiro deles, ensinando Jesus como deveria ser feito. E quando Jesus ele meio que dá uma bronquinha ali em Maria, parece, né, que Maria entende, tá bom, vou deixar o negócio agir. Mas ela sabia que estava para acontecer. E foi importante Maria ter dado esse estalo ali em Jesus. E aí Jesus ele fala, manda trazer. E aí Maria também obedece. Então eles tinham essa parceria, esse companheirismo, para que aquele propósito pudesse ser entendido pelos dois. E aí para terminar, eu quero ler com vocês João 19. Agora é para terminar de verdade, tá, gente? Eu prometo. Evangelho de João no capítulo 19. É um episódio muito marcante, eu acho. É o momento da crucificação, final da crucificação, quando Jesus ele já tá de fato, seu corpo já está morrendo. E a gente vê aos pés da cruz ali algumas pessoas muito importantes para eles. E dentre essas pessoas estava Maria, sua mãe. Jesus, gente, se a gente for ver todos os messias e profetas que foram contemporâneos a Jesus, Maomé, qualquer um deles, nenhum tinha sua mãe aos 33 anos ali ainda. Nenhum deles. E Jesus ele estava lá e no pé da cruz quem é que estava? Maria. João 19, no versículo 25. 25, Gustavo. Consegue encontrar aí pra gente? Valeu. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, Jesus disse, Maria, mulher, de novo, né? Mulher.
mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E se a gente for ler lá em Atos dos Apóstolos, no finalzinho, quando Jesus ele ressuscita e ele ascende aos céus, Maria está com os discípulos orando ali, mesmo depois da morte de Jesus. Porque Maria, ela não foi escolhida para gerar uma criança. Maria foi escolhida para gerar um propósito, para ser a mãe de um propósito, mesmo depois da morte do corpo. Porque quando o corpo de Jesus morre, ele fala assim, ó, Maria, eis aí o teu filho. Teu discípulo amado, quem era o discípulo amado, vocês lembram? Estava ali no pé da cruz com Maria? Escuta aí. Virasse? Ele seria aquele cara que ia tocar o barco. E Maria estava ali, ele fala assim, ó, eis aí tua mãe. Maria não é mãe de João. O que Jesus estava fazendo? Ele estava entregando para os seus discípulos o propósito da sua vida. E falando, ó, essa mulher cuidou do propósito da minha vida todo esse tempo. E ela agora vai continuar cuidando do propósito da minha vida pelos anos que seguirem. Ela vai continuar sendo a mãe, não do corpo, não do bebê, mas daquilo que o bebê representa, do salvador da humanidade. Senso de propósito. Mães não criam crianças, mães criam propósito. É tempo. É por isso que eu falo, ser pai, ser mãe, não, o pessoal pensa que é coisa mole. Eu tenho tanta vontade de ter um filho, aquela coisa, né? E a gente liga tanto para coisas materiais, né? Você vê, não consigo ter um filho porque eu quero tanto fazer um quarto. E não é isso. E aí a gente vê milhares de mães nesse mundão aí que passam muito pouco tempo com seus filhos e às vezes o tempinho que tem para passar com eles não passa. E eles precisam de atenção, porque eles precisam entender o que eles estão fazendo aqui. Assim como Jesus, assim como o Salvador da humanidade precisava entender o que ele veio fazer. Gente, Jesus ele não veio com HD baixado, tipo, eu já sou Deus. Ele precisou descobrir isso e uma mulher que aparentemente era uns 15 anos mais velha do que ele apenas, precisou passar isso tudo para ele. A gente não vê muito José ali, né? Dizem até que talvez ele tenha morrido, mas Maria que teve ali até o finalzinho com Jesus e seguiu depois da morte. Isso que é o mais interessante. A Melissa e o Peyton vão apresentar uma canção aqui. Eu queria que você meditasse na letra dessa canção, que ela fala sobre essa herança de mães que dedicam seu tempo. Mães que param para refletir, que guardam aquilo que recebem do Senhor no coração, como Maria fez. E entendem que elas estão aqui por um propósito maior. Não é arrumar um quarto, pintar uma parede, montar uma cama, brincar de boneca, botar Baby Shark no celular. É tempo. É baixar, olhar nos olhos, mostrar o que deve ser feito. O que é a vida para essa criança? Essas são as heranças que a gente pode passar para as gerações. Escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ela consagrou, sozinha em oração ao construir o seu lar. Quebrantada ela abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. Mas essa é a herança
Ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com o seu pai. Quebrantado ele abre sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. Mas essa é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Mas essa é a herança que deixou, mas essa é a herança que deixou. Amém? É muito interessante que no começo ele fala que nas mãos de Deus ela derrama a sua vida por cada membro da sua família, né? E aí no final a gente vê que ela derrama a sua vida de até 1000 gerações da sua família. Então, aquele propósito que Maria cuidou ali, né, por 30 anos, 33 anos, se estendeu até as gerações futuras. Eu queria só fazer uma oração com vocês, pessoal, para a gente terminar. Pai, te agradecemos pela vida de cada uma das nossas mães, Senhor, e somos muito gratos pelo Senhor colocar nas nossas vidas mães, avós, tias, mulheres que se empenham dia após dia de cuidar de propósitos, que doam tempo, que doam atenção, doam carinho, doam amor, para que crianças, para que nós pequenos, nós filhos pudermos entender, Pai, o propósito que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Te agradecemos pela vida de cada uma delas e que o Senhor cuide de cada mãe, a cada dia mais, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê saúde e sabedoria, para que os dias delas se prolonguem além da vida, além do ser humano, além do físico, gerações após gerações, com as suas heranças, com o seu legado, Pai. Amém.